Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha, no início desta semana, disposição para enfrentar tudo que vier no seu caminho. Força, coragem para renovar o seu ânimo e seguir sempre em frente e não olhar para trás. Você tem uma mente definida? O que é a indefinição? Indefinição é quando você não sabe o que quer exatamente. Ou quando você acha que sabe, mas não consegue escolher. Você pensa em um momento, eu quero isso, mas depois em outro momento você pensa, mas e aquilo? E você não consegue escolher entre um e outro. Você muda de ideia facilmente. De manhã começa com um pensamento, no final do dia está com outro. No início da semana está determinado a fazer algo, no fim de semana já esqueceu o que era que você tinha que fazer. Você não tem a coragem das próprias convicções. Ou seja, é uma pessoa facilmente influenciável. Quando você diz que quer ou acredita em alguma coisa ou pensa de alguma forma, não é difícil convencê-lo do contrário. Isso é indefinição. E quem tem uma mente indefinida, logo vive uma vida fracassada, uma vida fraca, porque quando você se divide no principal local onde você toma suas decisões, onde você define a sua personalidade, os seus objetivos, então ali você é fraco. A divisão traz a fraqueza, assim como a união traz a força. A divisão dos pensamentos enfraquece toda a vida de uma pessoa. Você é facilmente influenciado por alguém, e se você estiver perto de alguém que te influencia para o mal ou para a derrota, você vai ser derrotado. Se você está ao lado de uma pessoa negativa, então a negatividade dela vai passar para você. Então a sua vida é uma vida de altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Ora, como ter uma mente definida? Como ter esta mente definida? Logo quando falamos sobre mente definida, nos remetemos a um dos principais personagens de fé da Bíblia, o profeta Elias, porque ele tinha uma mente definida. Uma de suas frases célebres foi quando ele se dirigiu ao povo de Israel, que estava dividido entre deuses e o Senhor Deus de Israel. E Elias então questionou ao povo, dizendo: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando? Em outras palavras, quando é que vocês vão enxergar a tolice de vocês? Quando é que vocês vão criar coragem de definir o que vocês querem, o que vocês creem? Então Elias era um homem definido, com uma fé definida, uma mente definida, convicto, plenamente seguro das suas convicções, da sua fé. Porque a fé, ela exige uma definição, né? A fé exige definição. Você vê que Deus se apresenta como um só Deus, o único Deus. Ele é um. Você vê que a fonte da nossa fé é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, nós não temos outra fonte de fé. Quem divide a fé entre a Bíblia e outras coisas tem uma fé dividida. A fé exige uma só fonte, exatamente para não ser dividida. A fonte daquele que é cristão, a fonte da sua fé, é a palavra de Deus, nada mais. Nós não buscamos fora da Bíblia nada mais para a nossa fé. A fé, ela nos faz crer em um só Espírito. E aí está o segredo de uma mente definida. A mesma palavra para espírito na Bíblia também é usada algumas vezes para mente.
Se Deus é um só espírito, isso quer dizer que ele é de uma só mente. E quem quer ter uma mente definida, precisa ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Veja, quantas vezes você já se espelhou em alguém querendo se tornar como aquela pessoa? Quantas pessoas se espelham em outras neste mundo? Você anda pelas ruas e você vê gente por aí usando o cabelo igual do Neymar, só que elas não conseguem acompanhar, né? Que ele muda tanto de estilo de cabelo que as pessoas não conseguem acompanhar. Tem que ter muito dinheiro e tempo para poder acompanhar as mudanças de cabelo. Nada contra, mas estou dizendo, as pessoas imitam o cabelo do Neymar, a roupa da celebridade, os jargões que as pessoas ouvem na televisão, nas novelas. Elas vão imitando as outras, porque elas estão se espelhando em outras pessoas, ou seja, elas não têm a própria identidade, a própria definição, e elas esquecem de ser elas mesmas. Então são sombras, são caricaturas, são pessoas indefinidas, sem identidade. Ora, se você vai se espelhar em alguém, então se espelhe no Espírito de Deus. Se espelhe em alguém perfeito, não em alguém imperfeito. Se espelhe no Espírito daquele que tem algo a te oferecer, a te ensinar, que é a fonte da virtude. Então, se você quer ter uma mente definida, você precisa focalizar no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que deseja habitar em você, que deseja ajudar você a ter pensamentos que vão trazer definição para a sua vida, que vai ajudar você a tirar da sua mente toda a confusão, toda a dúvida, toda a nuvem de pensamentos que distraem a sua mente. O Espírito Santo vai alinhar você com os pensamentos de Deus e você vai se tornar uma pessoa forte, definida, como Elias. Eu queria sugerir que você lesse nos próximos dias, meditasse nos próximos dias na história do profeta Elias, que você pode encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 18, na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 18. E você vai aprender a ter uma mente definida.